O vídeo que você vai ver agora é do AssombraCast, um podcast que nós apresentamos lá no canal Você é Show, junto com o Fábio Malagueta e o Davidson Brito. Lembrando que tá chegando a segunda temporada. Esse corte aqui é da primeira temporada, eu vou deixar o link aqui abaixo já para você ir aquecendo, já para você ir assistindo todos os episódios da primeira temporada. E daqui a pouquinho vem a segunda temporada. Acompanha a gente lá no Instagram, que a gente vai deixar você por dentro de tudo. Bons pesadelos pra você também. Então você fica ligado aí, você que tá gostando desse papo, fica ligado aí que eu vou ficar ligado também no Catarse já pra adquirir meu exemplar. E o que eu queria te perguntar era o seguinte: o que eu achei interessante é que eu tava dando uma olhada nos teus vídeos e eu vi, por exemplo, que você tá escrevendo sobre a perna cabeluda, né? Vai fazer esse lançamento, mas você também inseriu nesse lançamento todo um contexto de uma época, como por exemplo o Galeguinho do Coque, Bill do Olho Verde, né? Uhum. Então conta pra gente, por exemplo, para os mais jovens que estão nos acompanhando, o que foi, por exemplo, a perna cabeluda e por que Galeguinho do Coque, Bill do Olho Verde estão, né, esses personagens históricos, né, de Recife, muito conhecidos, estão justamente nessa época. Olha, a perna cabeluda foi uma história baseada numa história real que aconteceu realmente no Recife, que foi em 1975, que ali perto da Ponte de Ferro, quem é daqui de Recife sabe onde é que fica a Ponte de Ferro, que liga a Rua Nova à Rua da Imperatriz, né? A Rua da Imperatriz. Isso, a Rua Nova, a Rua da Imperatriz. Então estava uma pessoa passando por ali pela rua, pela ponte, né? Quando olhou para o rio e viu uma perna boiando sem corpo. O mais estranho é que só tava a perna boiando, não tinha mais o resto do corpo, ninguém sabia onde é que tava. Aí a pessoa desmaiou, começou a gritaria e recolheram essa perna pro IML. Isso tudo é verdade, isso aconteceu mesmo. E lá no IML deram fim à perna, não sei que fim que levou, mas como na época, que era 1975, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha computador, não tinha, a televisão era de tubo, então era um negócio, telefone discado, era um negócio muito primitivo as conversas, era um negócio mais de fofoca mesmo. Então, nosso J. Ferreira, né, o repórter, ele foi contar uma piada. Isso a cidade toda já tinha ouvido falar, que acharam uma perna no rio. Uma perna que era uma perna peluda, que parecia ser a perna de um homem. E aí ele contou uma piada no rádio, na rádio que ele trabalhava, sobre um homem que chegou em casa e encontrou uma perna cabeluda debaixo da cama, que era uma piada de traição, mas ninguém ouviu a traição, ninguém ouviu a piada, só ouviu, encontraram a perna cabeluda debaixo da cama. E começou o disse-me-disse, não, isso eu escutei em J. Ferreira, que acharam uma perna cabeluda debaixo da cama, não, mas eu vi essa perna cabeluda, eu vi essa perna andando, não, mas essa perna me deu um chute, eu juro por Deus. E aí começou, quem conta um conto aumenta um ponto, e aí foi aumentando, até virar uma coisa que virou território. Pernambuco inteiro falava da perna cabeluda, e virou bloco de carnaval no interior, e virou como é que chama? Cordel, e virou poesia, e virou histórias, e essa história toda culminou em 1975. 1975 estava no auge da violência sem regras, né? Nesse contexto existiu Bill do Olho Verde, que era um bandido, que ele tinha os olhos verdes, ele tinha um rosto meio feroz assim, e ele andava com alicate. E dizem que ele perguntava para as pessoas: você quer um tiro ou um beliscão? As mulheres, né, principalmente. Você quer um tiro ou um beliscão? A mulher, claro que ela escolheu um beliscão, que dói menos, né? Ele ia seio da mulher com um alicate, dizem isso. Ele negou até a morte que tinha feito isso, mas o colega de cela dele, que ficou com ele preso, disse que ele fez mesmo, porque ele era um misógino, né? Ele não gostava muito de mulher, ele tinha algum problema psicológico, né? E o Galeguinho do Coque foi um outro bandido na época, que ele ganhou fama porque ele era muito ousado, e ele se converteu, e diziam que ele virou pastor, e aquele negócio, ele saiu da bandidagem pra virar pastor peronomútil, né? Então ele continuou bandido, mas com uma Bíblia, que ele andava sempre com essa Bíblia, e diziam que essa Bíblia tinha um buraco no meio, tinha uma arma, que ele puxava a arma na hora da... Isso é tudo lenda, né, ao redor, né? E por conta disso, teve aquela música do Chico Science, que falava, né, Galeguinho do Coque não tinha medo da perna cabeluda.
Isso inflamou minha imaginação e eu achei que ficaria interessante colocar os dois dentro da história. Eles são personagens da história. Eu estou inclusive desenhando até uma página que eles estão lá na história. E eu também vou colocar Lolita, que era uma personagem muito interessante de Recife, que também estava na época, em 75, pelo Recife. E eu acho que fica muito interessante quando a gente pega elementos do povo, elementos da cultura, elementos populares, elementos assim que tem a ver com terror, né, também, e coloca numa história. Então eu estou colocando porque eu acho que vale a pena. Eles fazem parte do imaginário de toda uma época, né? Inclusive diziam que Lolita era muito valente, assim, né? Era. Lolita era um travesti, né? Eu não sei se ela era travesti ou se ela era uma mulher trans. Eu não tenho bem certeza. Mas ela ficava na rua e peitava policial, ela bancava a durona e saía com canivete na mão. Era outra figura também, um tipo típico daqui de Recife, né?